Bom dia, tudo bem? Bom dia, Excelência, tudo bem? Tudo certo. Silvio, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocação de julgamento. Faremos seu interrogatório, ok? Ok. Tá, perfeito. O nome completo qual que é? Silvio Eduardo de Alencar Santos. Tá. Silvio, só um momentinho que nós não iniciamos a gravação aqui, eu vou ter que repetir essa primeira parte, tá bom? Tá. Tá, ok. Agora sim, iniciamos, né? Silvio, então vamos lá. O nome completo do senhor qual que é? Silvio Eduardo de Alencar Santos. Tá, Silvio, conforme já foi dito, meu nome é Thiago, sou juiz de direito, faremos aqui o seu interrogatório, tá certo? O seu atual endereço qual que é? É Rua Medeiros de Albuquerque, 206, São Cristóvão, Guarapuava. Tá, perfeito. A sua profissão? Eu sou produtor musical. Tá, renda mensal aproximada? Agora não recebo nada, né? Faz um tempo, não tenho nem ideia do valor. Não tenho um valor fixo para receber. Tá, o senhor está preso há quanto tempo? Desde dezembro. Tá, e quando em liberdade, recebia quanto por mês em média com suas atividades? Olha, o valor fixo, o mínimo que eu recebi era 5 mil, mas eu não tinha um valor exato para receber. Tá, chegou a frequentar a escola, Silvio? Sim, eu tenho superior incompleto. Tá, em qual curso? Análise e desenvolvimento de sistemas. Tá, perfeito. O senhor é casado? Não, sou solteiro. Tem filhos? Tenho, aham. São quantos? Tenho uma filha que é de decoração, né? Que eu crio ela desde pequeno. E uma filha de sangue mesmo, que tem 1 ano e 7 meses. Tá, e elas moram com quem? Uma mora com a... Na verdade, as duas moram com as mães delas, né? São mães diferentes, é isso? Aham. Tá, e uma é de consideração e a outra é de sangue e mora com a mãe dela. Tá, perfeito, entendi. Algum problema de saúde? Só astigmatismo. Tá, ok. Afora essa prisão, já teve outra, Silvio? Teve uma prisão que eu fiquei preso preventivo depois do acidente, né? Eles me acusaram, o Ministério Público me acusou de tráfico. Eu achei que foi um absurdo, mas me acusaram. Fiquei preso por isso. Tá, e o senhor está respondendo essa acusação? Não, já fui julgado, né? Foi depois do acidente, né? E houve condenação ou não? Houve a condenação de, se não me engano, 5 anos. Tá, por tráfico de drogas, é isso? Isso. Tá, perfeito. Fora então essas duas anotações, ou seja, esse processo em julgamento no dia de hoje e essa acusação, essa condenação por tráfico de drogas, mais alguma coisa? Não. Tá certo. Tem conhecimento... Desculpa interromper o senhor. Inclusive, essa condenação pelo tráfico de drogas foi depois de eu já responder o acidente, né? Tá, tudo bem. Em relação à acusação aqui desse processo, está em julgamento no dia de hoje, o senhor tem conhecimento? Sabe do que se trata, né? Sim. Tá, conversou com seus advogados? Sim. Tá, então a partir de agora a Silvia não é obrigada a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai te prejudicar. Só que, por outro lado, esse momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta da confissão, tá certo? Certo. Tá, diante disso, o senhor tem interesse nas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Eu tenho interesse em responder as suas perguntas, a do conselho de sentença, a da defesa, mas a da promotoria não. Tá, aí, então, em verdade, o senhor não tem interesse em responder a do promotor de justiça e nem dos advogados de assistência do Ministério Público, é isso? Isso. Tá. Um protesto. Pois não, tem a palavra. Só para ficar consignado, que eu entendo que o interrogatório não pode se dar de forma seletiva, não respondendo às perguntas do Ministério Público, ou silêncio é total, ou não. Tá? Porque é um meio de prova, é um meio de defesa, mas também é um meio de prova, e sem a participação do Ministério Público não há o crivo do contraditório. Então me parece que haveria aí um prejuízo. Claro que eu conheço o entendimento do STJ, não é um entendimento pacificado ainda nos tribunais superiores, o STF já sinalizou de forma diversa, mas eu entendo que não é possível. É um escárnio, na verdade, isso de que se possa escolher a quem responder. O que tem ocorrido muitas vezes é o interrogatório se transmudar numa entrevista entre advogado
e acusar. Não é o caso aqui, porque ele foi já orientado nesse sentido a responder as perguntas também do juiz e dos jurados. Mas fica o protesto pelo fato, eu teria várias perguntas, só não vou fazê-las, porque a lei de abuso de autoridade não me permite, se eu prosseguir aqui com as perguntas, eu sairei preso, por incrível que pareça, esse é o nosso país. Mas fica aqui o protesto do Ministério Público, eu agradeço e devolvo a palavra. Tá certo. Só então uma colocação que foi feita aqui, enfim, que comporta um comentário breve, em especial o Conselho de Sentença, que no fim é quem vai receber essas respostas aqui do acusado interrogatório e depois vai analisar no contexto e verificar se é caso, né, ele responder sim ou não as perguntas, os quesitos que serão feitos. Jurados, o interrogatório, a rigor, pela previsão que nós temos no Código de Processo Penal, é feito inicialmente pelo juiz, em sequência o juiz, a partir das respostas são dadas pelo acusado, o juiz questiona as partes, né, os demais, no caso do Tribunal do Júri também, aqui o Conselho de Sentença, os jurados, para que digam se tem algum esclarecimento, alguma pergunta, né, a ser feita diante daquilo que foi respondido. É essa a previsão que nós temos aqui na nossa lei, que é o Código de Processo Penal. O que foi dito aqui pelo acusado Silvio Eduardo de Alencar Santos é que ele não irá responder aqui as perguntas que seriam aqui porventura feitas pelo promotor de justiça, nem pelos advogados da assistência do Ministério Público, né? Os advogados que aqui foram contratados então pela família da vítima. Essa é uma questão que é estritamente de direito, não diz respeito ao fato em si aqui, né? Ao processo que está discutindo. Eu tenho a orientação de que o entendimento, né, o pensamento de que, como o interrogatório é um meio de defesa, não há dúvidas, mas também é um meio de prova, haveria de ser submetido ao contraditório. O que é isso? Né? Submeter as perguntas da parte contrária de todos que estão aqui presentes. Né? E por essa razão, então, não haveria como se promover aquilo que a gente chama de silêncio seletivo, né? Escolher de quem vai responder as perguntas. Essa é a opinião minha, o entendimento meu, o pensamento meu, mas eu sei também que é um pensamento que é uma questão que é controversa, né? Então nós temos decisões dos tribunais superiores que são bem dissonantes, né? Algumas decisões admitem, outras não, e a consequência prática, eu sempre penso uma questão de logística, uma questão de verificar o que pode acontecer, qual que é a consequência das decisões. Se eu impor aqui o meu pensamento em deferir que isso seja feito, pode ser que amanhã ou depois alguém questione no Tribunal de Justiça, no STJ, no STF, a consequência anular o julgamento e retomar. Os julgamentos perante o Tribunal do Júri eles são muito custosos, né? Eles mobilizam aqui literalmente dezenas, mais centenas de pessoas, testemunha, promotor, advogado, defesa, servidores, dezenas de jurados aqui. Então, como é um tema controverso e não está pacificado ainda, e como a consequência, o risco que se corre é muito grande caso eu imponha aqui meu entendimento, eu tenho optado aqui nos julgamentos em não proceder dessa forma. Então eu só faço essa ressalva e, repito, é uma questão estritamente de direito, não tem a ver com o fato, com a acusação aqui, nem interfere na decisão que vocês vão tomar. Então fica deferido o pedido com a ressalva aqui colocada, eu faço as perguntas, aí depois passo direto a palavra de defesa e no final, os senhores e senhoras quiserem fazer perguntas, também fiquem bem à vontade. Ele disse, o Silvio que irá responder, tá certo? Então nós prosseguimos. Silvio, a pergunta que se faz início aqui é a seguinte, né? Diz o Ministério Público, em aditamento à denúncia, que no dia 13 de julho de 2020, no período da manhã, em horário não exatamente precisado, mas na BR-277, sentido Curitiba, no trajeto compreendido entre a praça de pedágio da concessionária Rodonorte, em São Luís do Purunã, e o quilômetro 97,8, no bairro Orleans, aqui em Curitiba, o senhor Silvio Eduardo Alencar Santos conduzia um veículo BMW X1, cor branca, ano 2016, que estava registrado em nome de uma empresa. E aí, segundo diz o Ministério Público, o senhor, com o intuito de participar de uma disputa automobilística, que é vedada, que é conhecida também por racha, agiu de forma sucessiva no incremento dos riscos suficientes à deflagração do evento morte de terceiro. E aí diz o Ministério Público que o senhor passou a ultrapassar os veículos que trafegavam pela rodovia, realizando então manobras bruscas e trocas de faixa, instigando outros condutores, outros motoristas a promover a aceleração cada vez maior, né, ao fim então de parear com o senhor e promover, conforme disse aqui o Ministério Público, o dito racha. E aí prossegue também a acusação, dizendo que na proximidade do quilômetro 97,8, no bairro Orleans, aqui em Curitiba, o veículo em questão, que o senhor dirigia, atingiu a velocidade de 160,20 km por hora. E prossegue o Ministério Público dizendo que
O senhor persistiu nessa conduta por aproximadamente 36 quilômetros, assumindo o risco de causar o resultado morte, revelando então manifesto menosprezo à vida humana com incremento à conduta já descrita. O promotor de justiça diz que, o veículo automotor conduzido pelo senhor estava com as bandas de rodagem dos pneumáticos anteriores em condições inadequadas ao uso, os pneus inadequados ao uso, apresentando desgaste excessivo. 2, o fato ocorreu durante o dia em uma via de intenso e conhecido fluxo viário, margeada em região habitada, repleta de entradas e saídas para escoamento de veículos. E 3, o denunciado, enquanto dirigia o veículo automotor, utilizava aparelho celular para comunicação. E no mais, também aponta o Ministério Público, que tem 4, que o senhor denunciado conduziu o veículo automotor com carteira de habilitação vencida, quando então da ação delitiva, né? E aí prossegue, finalizando então que nessas condições, nesse contexto que foi narrado, já em alta velocidade, o senhor teria entrado no canteiro central e atingiu a vítima Marcelo da Trindade, causando então a morte dessa vítima. Esse é o primeiro fato. Tem aqui um segundo fato, que diz o Ministério, no mesmo contexto ali, no dia 13 de julho de 2020, por volta do meio-dia e 50, na altura do quilômetro 97,8, BR-277, bairro Orleans, o senhor Silvio Eduardo Alencar Santos, após a prática desse fato que foi narrado, ou seja, a morte aqui da vítima Marcelo Trindade, deixou de prestar imediato socorro, embora pudesse fazê-lo. Então, o que nós temos aqui, Silvio, são 2 fatos, um homicídio e também um crime previsto no Código de Trânsito, no artigo 304, que é deixar de prestar socorro aqui à vítima. Esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos, Silvio? Não são verdadeiros, doutor. Primeiro que eu não estava fazendo racha, não, em momento algum fiz racha, nunca fiz, em momento nenhum, a minha CNH não estava vencida. Inclusive, eu nunca tive uma multa de trânsito ou uma multa por qualquer razão que seja. E eu fui, sim, fechado, né? Me acidentei. Aí perdi o controle do carro, capotei e não vi mais nada, né? Só que no momento que eu saí do carro, que me ajudaram a sair, eu tentei pedir socorro, né? Pedi socorro primeiro para os populares que me ajudaram a sair do carro, né? E depois eu pedi socorro, né? Para minha mãe, que foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça, porque eu estava em estado de choque, estava com uma lesão hepática no fígado, então estava até difícil caminhar, estava, né, muito difícil, né, até respirar, porque a lesão hepática é como se fosse uma hemorragia, né, ao meu entender, porque eu senti que estava sangrando, mas não havia sangue. E eu liguei para minha mãe, que é a primeira pessoa que veio à minha cabeça, informei ela que eu tinha me acidentado. Falei para ela pedir socorro, pedir ajuda, só que a minha mãe, né, ela é uma pessoa que ela não sabe ler e nem escrever. Então, o único jeito de eu me comunicar com ela é através de áudio, ligação, foto, que foi, né, o que eu enviei para ela para tranquilizar, porque além de tudo ela tem síndrome do pânico. Então, eu fiquei com medo de causar uma crise nela, e meu pai também é idoso, né? Então, Oi? Oi, pois não, Silvio, pode prosseguir, por favor. Tá. Então, meu pai é idoso, minha mãe tem síndrome do pânico, eu não quis em nenhum momento provocar uma crise neles e pedir ajuda, né? Tentei até ligar pro 192, não consegui. E foi isso que aconteceu, não soube da vítima, né? Não sabia que havia vítima, porque ela não estava no meu campo de visão, nem antes, nem durante e nem depois do acidente. Provavelmente que a mulher, né, a testemunha falou que viu voando do carro, o saco preto provavelmente era o pneu, a roda do carro, né, que saiu. E eu logo fui socorrido e levado para o hospital. Aí a PRF chegou no hospital, fez o bafômetro, deu negativo e não me falou nada. E nisso eu fiquei conversando com a minha família normalmente, né, nem imaginava nesse momento, né, que poderia ter atingido alguém, né, e ter tido uma vítima, né, no acidente. Então, continuei conversando com a minha família normalmente, veio a PRF, fez o bafômetro, saiu, e depois veio a Polícia Civil. A Polícia Civil já chegou me fazendo um monte de acusação, falando que eu estava fazendo racha, que eu conhecia o cara do Volvo, que isso, que aquilo, e eu negando a todo momento, porque não era verdade. Aí eles pediram o meu celular, né, falaram, então, se isso não é verdade, me dá teu celular e a senha pra gente ver. E eu ainda estava em estado de choque, né, zonzo,
E com muita dor, né, pelo que tinha acontecido, eu já tinha feito bastante exame, não podia nem levantar da maca, né, para não precisar ir para cirurgia. Passei a minha senha do meu celular e eles saíram de perto de mim, depois voltaram com um papel para eu assinar. Eu assinei e logo em seguida eles me deram voz de prisão por homicídio. Aí eu fiquei em estado de choque de novo e não sabia o que fazer, como reagir, né? Até aquele momento eu não imaginava que tivesse, né, atingido alguém, não tinha visto. E aí também pensei que eles iriam, né, ver o meu celular e me devolver, não apreender meu celular e revirar minha vida igual eles fizeram, né? Porque eles usaram muito a mídia, a própria mídia, a Polícia Civil, de trechos da conversa com a minha mãe, que convém a eles para me acusar, né? Não me deram nem a chance de eu me explicar, de saber quem eu era antes de fazer todas essas acusações, né? Isso me deixou muito, muito triste, né? E em momento algum eu estava fazendo racha, isso eu nego, pois eu não estava, não houve disputa em momento algum, não faço ideia quem era o cara do Volvo, não sei também porque ele me fechou, e eu fiquei muito, muito em estado de choque, não sabia reagir, nunca tinha passado um acidente, nunca tinha visto um acidente, e isso me deixou muito, também, como posso dizer, muito traumatizado, digamos assim. Até hoje eu não consigo, né, dirigir, não pego em carro, e isso me deixou muito abalado. E foi tudo um acidente, uma fatalidade, né? Eu não imaginava que o Marcelo, né, a vítima, estaria lá no canteiro central, e foi uma fatalidade, foi realmente um acidente de trânsito. Silvio, esse veículo que você utilizava aqui, uma BMW X1, é isso? Era sua? Isso era minha. Tá, perfeito. Aqui consta que estava em nome de uma empresa, Meriva Comércio de Veículos. É que eu tinha comprado ela, mas não tinha transferido ainda. Mas ela tinha comunicação de compra e venda, né? Tá. Há quanto tempo que você tinha adquirido esse carro? Foi no final de 2019, não lembro bem certo o mês com exatidão. Tá. Esse fato aconteceu em julho de 2020, então já tinha mais de 6 meses seguramente que você tinha esse carro. Sim. Tá. E de lá para cá vinha utilizando? Sim, inclusive uns dias antes de eu viajar para Curitiba, né, que eu fui ver uma moto do meu interesse em Curitiba, eu tinha deixado o carro na De Pascal, que é uma empresa aqui de Guarapuava, para fazer uma revisão. E o carro, né, eles me passaram que estava apto à viagem. Tá. Na oportunidade, ali, quando houve a colisão, enfim, quando houve esse episódio, a velocidade que o senhor estava? Olha, doutor, eu não posso afirmar a velocidade que eu estava, porque eu estava concentrado na pista e nos retrovisores. Mas uma coisa que eu posso afirmar com certeza que não é 200 km por hora, igual estão me acusando e já acusaram. Não chega nem perto disso. Tá. O senhor naturalmente teve contato aqui com o que consta de prova no processo, né? E tem inclusive um laudo aqui que foi mencionado na própria acusação, na descrição. É um laudo, caso o jurado queira acompanhar, 65.20. E aí, só por favor, Álvaro, você puder indicar só a página. A jurada comentou comigo que precisava... Doutor Thiago, só uma questão de ordem, se me permite. Nós temos um laudo com determinada velocidade, depois uma retificação por parte do perito, bem na verdade. Aqui o Ministério Público trabalha com a verdade. Tivemos, na sequência, uma nova medição por um método, digamos, mais moderno, né? Então nós temos esse laudo e, na sequência, o laudo com essa correção da velocidade, passando uma outra velocidade um pouco menor, estimada, só para que não haja nenhuma... Que é o laudo 65.21, doutor? Só me confirme se é isso que o senhor se refere, e fica mais fácil para o jurado. Claro. Então, temos aqui, temos o 6510 e depois temos a retificação já no movimento 64514. Não, esse é o número temos a retificação na página 1124. Tá, porque o 6510 é uma imagem, doutor, pelo menos no Projude aqui, né? Eu não sei se é isso que o senhor se refere. 188 a 213, então, o laudo
54.522/2020 é esse ao qual o senhor se reportou. Depois nós temos o laudo 64.514/2021, que aí tem essa retificação. Tá. Tem pela página, consegue localizar só o movimento para indicar para o jurado? Tem a página aqui, 188.213, que é esse laudo 54.522/2020. E depois na página 1124, nós temos já parte desse laudo 64.514/2021. Doutor, posso fazer uma ressalva? Pode falar, sem problema de estar localizando os documentos, mas se quiser falar, fique à vontade. Eu acredito que, né, o fator do acidente não foi nem em si a velocidade. O fator do acidente foi as circunstâncias, como não havia sinalização ali do que tinha trabalhadores, eu nem sabia que poderia ter trabalhadores no canteiro central sem a sinalização. E também a questão da fechada do voo que me fechou, né? Então, com certeza, se eu tivesse a 80 km por hora e acontecesse a mesma coisa, o resultado seria semelhante, né? Porque a falta de sinalização, a circunstância da freada, foi isso que ocasionou o acidente, né? Tá, ok. Vamos lá, acho que o Álvaro localizou os dois laudos, né? Eu perguntei para você a respeito da velocidade. Você disse que não sabe dizer a qual velocidade que estava. Certo. Tá. Qual que era o limite da via? Eu acredito que era... Bom, não sei informar, doutor. Acredito que poderia ser 100, alguma coisa assim. Uhum. Tá. E o senhor estava acima, estava de acordo com essa limitação ou não? Olha, doutor, eu não posso informar com certeza a velocidade que eu estava. Para mim era uma velocidade que não podia ser muito alta, até por conta do tráfego e horário, né? Ali não me permitia ir numa velocidade muito além do limite por conta do tráfego, né? E por conta do horário. Mas eu não tenho ideia. Poderia ser uma faixa entre isso, talvez um pouco mais. Tá. Você consegue colocar ali o primeiro laudo? Acho que foi localizado por você ali, por favor. Só na parcela em que fala da conclusão acerca da velocidade, né? Tem a velocidade dos dois veículos ali, daí acho que tem Volvo e BMW, né? E tem ali... Seria a velocidade apurada, né? Pelo laudo, né? Pode colocar ali, por favor, coloca na tela para que o Silvio possa ver. Tá, consegue enxergar ali, Silvio? Enxerguei. Tá, o que se mostra ali são arquivos, né, que foram utilizados para que se chegasse a uma velocidade, né, em determinados momentos. E aí você consegue enxergar ali que tem veículo Volvo XC90 e veículo BMW X1. A X1 seria o veículo que o senhor conduzia, né? Então, no primeiro momento, 93, 160, 144. Eu não consigo afirmar para o senhor, né, qual era a minha velocidade naquele momento, porque eu realmente estava mais focado na direção da pista e no meu retrovisor, né? Tá. O segundo laudo lá que foi localizado ali, por favor, Álvaro. É esse que tem também. Consegue enxergar ali, Silvio? E aí também faz referência a certo momento, ali coloca antes das árvores, após as árvores, e a BMW ali 143, 145 km por hora, né? Enxerguei. Tá. Independente de qual que seria ali a velocidade exata, né? Isso foi feito a partir das imagens que foram coletadas, né? Esses valores aí, né? Mais 140 por hora nos dois, né? Pelo menos 140 e 40, 145 por hora.
está longe do que aconteceu no dia, não corresponde? O senhor disse que o limite seria 100, né? Estaria abaixo do limite, se o limite for 100? Isso não corresponde à velocidade que eu estava no dia, né? Uhum. Então, eu tenho certeza que não era essa velocidade que eu estava no dia. Tá, mas Então, qual que era a velocidade, Silvio? Ainda que aproximada? A velocidade meio que aproximada eu não consigo te informar. Era entre 110 a 120. Creio eu. Né? Mas eu não tenho certeza por isso. Eu não estava olhando para o velocímetro na hora. Tá. Em relação às condições do veículo, o senhor já disse que teria levado a uma oficina para fazer uma revisão, é isso? Isso, uns dias antes, na semana anterior, eu tinha levado ela para fazer uma revisão. Ela foi feita uma revisão geral. E, pelo que eles me passaram, ela estava apta à viagem. Ainda não era o momento certo de trocar pneu, até porque foi trocado óleo, pastilha de freio. Foi feito bastante coisa nela, mas os pneus não foram trocados, porque, segundo o que eles me passaram, não era o momento da troca dos pneus. Tá. Mas, de qualquer forma, como você já utilizava esse veículo há mais de 6 meses e tinha conhecimento das condições dele, o senhor pode afirmar, então, que os pneus estavam em bom estado de conservação? Acredito que sim. Porque eu não tive problema em nenhum momento com os pneus, né? Com o carro. Nunca me deu problema. Tá. Álvaro, você pode colocar ali, por favor, 65.22, se puder também indicar a página do PDF dos jurados ali? Aí no 65.22 ali pode ser na página 17 do laudo, do Projude, que seria a página 16 do laudo, né? A numeração da folha embaixo ali. Uma fotografia de pneu, né? De qualquer maneira, enquanto o Álvaro localiza ali o arquivo para você também conseguir enxergar ali, Silvio. Pois não. Permite, 65.12 dos senhores jurados. 65.12? Que é o levantamento local? Deixa eu só. Eu já digo para o senhor. É que são inúmeros laudos, nós temos aí pelo menos o laudo 15 laudos. 51256. 2020. 6512, movimento. No meu 6522, mas se for 6512, só tinha repetido, mas eu te dar uma olhadinha aqui. Dependendo da exportação, a gente exporta sem os movimentos como o Álvaro. Ah, tá. Então. Aí é uma diferença de movimento. É o 65.12, então, jurados? Isso. É que tem uns vídeos ali que não foram exportados, aí é dessa diferença. Permite página 225 e seguintes, por favor. Então seria ali, acho que agora o Álvaro conseguiu localizar. Isso, consegue enxergar ali, Silvio? Ele vai colocar ali. Página 241 dos jurados. Caiu o sinal de novo. Não tem problema, senão. É só ali. Aqui tá. Isso, veja lá agora, Silvio. Certo. Bom, isso foi depois do acidente, né? Não estava chovendo, até o momento do acidente os pneus estavam sim bons. Estavam bons os pneus do carro. É porque essas fotografias que constam no laudo apontam o seguinte, né? Foi aqui a descrição do perito. Diz que o sistema de direção, freio e iluminação não puderam ser inspecionados, face às avarias, condições que se encontravam. E aí ele prossegue que as bandas de rodagem dos pneumáticos anteriores se encontravam em condições inadequadas ao uso, apresentando desgaste excessivo. Né? E aí, conforme concluiu aqui o perito que atendeu o local de crime, ele tirou essa conclusão dos indicadores de desgastes. E aí prossegue dizendo, então, que os pneus posteriores se encontravam em condições adequadas de uso. Né? Você me disse que não, que os pneus estavam ok, que estavam de acordo. Saberia dizer qual que seria a divergência, o porquê que o perito chegou a essa conclusão? Eu não faço nem ideia, né, doutor? Acredito que possa ter sido por desgaste do próprio acidente, né?
pelo carro poder ter derrapado, não faço nem ideia, doutor. Porque é muito difícil, né? Você, até para um perito, digamos assim, você determinar, ele está trabalhando com, né, um pneu que passou por um acidente e que freou, né? Então, não sei o motivo pelo que ele afirmou isso, sendo que a oficina tinha afirmado para mim que os pneus estavam bons e em nenhum momento o carro, né, até o acidente saiu do meu controle ou deslizou até o acidente, né? Tá, então, esse desgaste excessivo que foi verificado, segundo diz o perito, foi por conta do próprio acidente, porque no momento anterior imediato ao acidente, então os pneus estavam em boas condições. Não posso afirmar para você, né, que como posso dizer, por conta do acidente, mas o que foi passado para mim é que os pneus estavam bons, né? Tá. Por isso que eu até não realizei a troca na revisão que eu fiz geral do carro. Nós prosseguimos. Esse episódio aconteceu em que horário, mais ou menos, Silvio? O acidente, doutor? Desculpa. Isso, o fato. Eu acredito que foi entre 11h40 e meio-dia, se não me engano. Meio-dia e pouco. Como é que o senhor descreve lá a via lá? A via estava sem sinalização na parte do acidente, né? Sem sinalização, e eu não tinha conhecimento do desnível que tinha, né? Eu pensava que a grama e o asfalto eram do mesmo nível, né? E eu não fazia ideia também que poderia ter um trabalhador ou alguma pessoa ali no canteiro central, que eu acredito que, caso dê algum acidente, é usado como uma área de escape, né? Para não atravessar o outro lado da pista. E eu não imaginava que poderia ter alguém ali. Não sei se eu né, sendo claro, mas eu não imaginava que poderia ter alguém ali. Muito menos que meu carro tinha atingido, né, alguém enquanto capotava. Porque não estava no meu campo de visão, nem antes, durante ou depois do acidente. Tá. Quando o senhor disse que não imaginava que pudesse ter uma pessoa ali, o senhor quer dizer o que exatamente? Quer dizer que se o senhor desobedecesse eventual regra de trânsito, como velocidade excessiva, como não preservação das boas condições do veículo, o senhor poderia ficar tranquilo porque não acertaria ninguém, é isso? Não, doutor, não é isso que eu quis dizer, jamais. Eu quis dizer que eu não fazia nem ideia por conta da sinalização que tinha alguma pessoa ali, entendeu? Isso que eu quis dizer. E não estava no meu campo de visão. Isso que eu quis dizer. Tá. O senhor mencionou também que não tinha sinalização, né? Essa sinalização que o senhor menciona, o que é? Sinalização ordinária da BR, né? Como, por exemplo, faixa, sinalização horizontal, vertical, como placas, ou diz respeito ali ao fato de ter trabalhadores ali na margem? O senhor poderia repetir a pergunta, por favor? É que o senhor disse que não tinha sinalização, né? Então, só para esclarecer, essa sinalização que o senhor disse que não tinha, diz respeito àquela sinalização ordinária que nós vemos todos os dias ali, como, por exemplo, faixa no asfalto, montada, ou a placa de velocidade, ou a sinalização em relação ao fato de ter trabalhadores no local? Isso, o fato de a sinalização de pessoas e trabalhadores no local ali, né, do acidente, não em relação à faixa ou qualquer outra coisa, né? Era unicamente a relação de trabalhadores ali, né? Presença de trabalhadores, não tinha cone, não tinha nada indicando obra ali, ou alguma manutenção, então nem imaginava que poderia ter alguém ali no canteiro, né? Tá. Em relação à utilização de aparelho celular, o senhor estava no telefone, estava mexendo no celular quando isso aconteceu? Não, jamais, doutor, não, de jeito nenhum, não. Tá. Sabe dizer o porquê que o Ministério Público mencionou isso na denúncia? Eu não faço nem ideia porque eles mencionaram que eu estava utilizando o celular no momento do acidente. Não faço nem ideia. Tá, mas o senhor tinha celular, mas não estava mexendo, é isso? Isso, eu tinha celular, mas não estava utilizando ele. Ele estava, inclusive, carregando, né? Coloquei ele para carregar e ele foi carregando, né? Não tinha necessidade de, né, usar o celular. Tá. Depois do... Eu tentei desbloquear e ligar após o acidente, né? Antes eu não tinha nem encostado no celular. Tá. Depois do episódio, o celular permaneceu com o senhor? Após o acidente? Isso. Ele continuou comigo até
Civil prender ele, né, no hospital. E ele tira, né, foto de segurança quando tenta desbloquear. E eu já estava sem óculos, né? No momento que eu estava no carro de ponta cabeça, que eu peguei o celular e quando ele liga, né, ele já tenta desbloquear automaticamente, né? Era um iPhone. E como ele não me reconheceu, ele já tirou foto automática de mim, porque eu estava sem óculos e o meu Face ID é registrado com o meu óculos, né? Tá, desculpe, eu não entendi. Você disse que quando vai desbloquear o celular, o próprio aparelho tira fotos automáticas, é isso? Não? Isso, exatamente. Quando o meu aparelho em específico, quando a gente tenta desbloquear ele e ele não reconhece o rosto da gente, ele tira a foto automática da gente. Tá. Essa afirmação que foi trazendo da denúncia, conforme ela mesma descreve, tem origem no relatório do movimento 60.1. E aí também, de novo, Álvaro, se puder verificar qual que é o movimento que está para os jurados. É um relatório de investigação, página 112, segundo me disse aqui o Álvaro. O que a equipe policial teria encontrado no seu celular, né? O senhor mesmo disse que disponibilizou, que autorizou, daí os investigadores acessaram, né? Tem até aqui um documento que, quero crer, foi lavrado pelo senhor, aqui assinado pelo senhor, autorizando. Eles encontraram, e aqui é o texto que consta no relatório, né? Ao retornar à delegacia e feito uma análise prévia do aparelho, certificou-se a imprudência e total responsabilidade, prossegue dizendo. E aí, segundo diz aqui, na parte descritiva do fato, né? Mesmo conduzindo o seu veículo, minutos antes da ocorrência fatal, tirava fotos do interior do carro em movimento e chegou a encaminhar foto do velocímetro, que registrava então a velocidade de 200 km por hora. Aí, se puder também só espelhar ali para ele, por favor, Álvaro, 60.1, esse mesmo. Consegue enxergar, Silvio? Ainda não. Deu Tá meio lento aqui. Deu certo? Acredito que essa foto aí né, já, como eu posso dizer, a própria perícia, eu acredito que essa foto aí que eu enviei, eu estava parado, porque eu parei em Prudentópolis, né? Porque tinha obras na pista e essas fotos que aí dessa conversa, eu não tenho nem certeza se foi enviada no mesmo dia. Ah, tá. Mas então, essa fotografia, a primeira que aparece ali, aparentemente o senhor dentro de um carro, com cinto de segurança e tal. Então, essa foto não é a hipótese que o senhor disse que não reconheceu e que tira a foto automática. Não, essa não. Tá. E o horário que consta ali também, deixa eu verificar aqui, pelo menos que foi dito pelos... Só um pouquinho. Dia 13 de julho, que foi o dia aqui, e o horário 12h12, né? Pelo menos é o que consta ali eu acho que no arquivo, né? Aí o senhor pode me corrigir se acaso isso não corresponder a... Eu acredito que isso daí possa ter sido a hora que eu parei, enviei essa foto, não lembro se foi para minha mãe que eu enviei essa foto, só que no iPhone ele só envia quando pega a rede, né? Então, no caso, ele pegou o horário que deu rede e enviou a foto, né? Eles tiraram print em cima disso. Tá. Não necessariamente que a foto foi tirada nesse horário, né? Ok. Mas não fica... O seu celular qual que é? Um iPhone? Era um iPhone, sim. Uhum. Mas essa imagem que consta ali com o horário, ela diz respeito a uma conversa do WhatsApp ou diz respeito a um arquivo que foi encontrado na sua câmera, ou rolo de câmera, como chama, né? Eu não conheço exatamente o iPhone, mas acho que é isso, né? O arquivo ali, enfim, a pasta que tem as fotos. Poderia repetir a pergunta, doutor? Não entendi. Repito, é que o senhor mencionou que esse horário que consta ali, muito provavelmente foi porque quando voltou à rede encaminhou, né? E aí eu fiz a pergunta no seguinte sentido: se esse arquivo, essa foto que consta o dia e horário ali, não diz respeito ao arquivo do seu aparelho celular iPhone ou rolo de câmera, acho que é assim que chama no iPhone da Apple, né? Ou seja, não a remessa, não o envio no WhatsApp, mas sim o arquivo, né, que registra daí o momento em que a foto foi feita. Eu acredito que esse print eles devem ter aberto, né, pela conversa e tirado o print da foto, né? Não é a foto em si. Tá. Por isso o horário, né, e tudo mais. Do lado ali tem uma conversa do WhatsApp, né? Sim. Eu não sei se é outro aplicativo. Essa pessoa que é interlocutora, que está conversando, quem que é? Esse era um amigo meu da época, Guilherme. Uhum. Tá, e essa fotografia que consta ali?
que segundo diz a equipe policial, ali seria uma fotografia do próprio veículo ali apontando a velocidade de 200 km por hora. Sim. O que é? Então, doutor, essa foto aí eu não sei nem se foi no dia do acidente, porque eu não me recordo. Mas eu acredito que essa foto não foi nem do mesmo dia, creio eu. Tá. E aí, depois do episódio, o senhor utilizou o seu aparelho celular? Depois do acidente? É. Do capotamento? Sim, a hora que eu liguei para minha mãe, né? Como eu informei, eu liguei para ela, tentei pedir ajuda e tentei acalmar ela por causa do síndrome do pânico dela, né? Que ela, na verdade, sofreu muito com isso, ainda sofre, né? E ela não sabe ler e nem escrever. Então eu já liguei para ela, já falei que estava tudo bem comigo, né? Aparentemente, que eu estava tranquilo, para ela não se preocupar, porque eu estava tentando tranquilizar ela, né? Passar uma imagem que estava tudo bem, que era um combinado nosso. Sempre que eu podia, que eu parava, eu dava informação para ela, falava, olha, aconteceu isso, aconteceu assado. Então, aquele dia não foi diferente. Só que eu nem imaginava, né, que poderia ter tido uma vítima ou que o meu carro tinha atingido alguém, né? Foi um acidente. Tá. Você disse que encaminhou áudios para sua mãe, é isso? Eu enviei áudios para ela, né? Conversei, inclusive foi pego trecho dessas conversas, desses áudios, acredito eu, e juntar no processo, mas a conversa inteira não foi, porque foi usado da intimidade que eu tinha com a minha mãe, o jeito que eu conversava com ela, né? E com meus amigos para me expor como se eu fosse um demônio, um monstro insensível, sem coração, coisa que não é verdade. Tá. Essas fotografias que tem mais abaixo foram tiradas em que contexto? O senhor mandou para sua mãe isso aí? Essa provavelmente a primeira foto foi quando eu peguei o celular e tentei desbloquear, né, que eu não consegui. E a segunda também depois de eu ligar para ela, né? Porque o meu celular, né, ele é, como eu disse para o senhor, era um iPhone, né? E eu registrei ele com óculos, o meu Face ID. E ali eu tava sem óculos, então ele não desbloqueou. Mas eu enviei sim essas fotos para minha mãe falando, mãe, tá tudo bem comigo, fica tranquila e fica calmo. Tá. O senhor se recorda o que o senhor encaminhou de áudio nessa oportunidade? Não me recordo, porque foi muita coisa, né, e faz tempo, né? Tá. Álvaro, consegue colocar para mim no Proju de movimento 60.2 e 60.3? Na verdade não tem acesso o jurado no notebook porque é um áudio, né? Mas você colocado aqui. O primeiro ali, só coloca ali por favor, Álvaro. E eu não sabia nem em momento algum que tinha vítima, né? Que teria meu carro capotando teria atingido alguém, né? Nem me passava pela cabeça. Conseguiu localizar, Álvaro? 60.2 e 60.3 depois. E daí também para ele ouvir, né? Tá. Eu fiquei lá, eu peguei o celular, quebrei o vidro. Tá visualizando ali, Silvio? Tô visualizando. Eu fiquei lá, eu peguei o celular, quebrei o vidro, saí, ainda não ia ficar lá dentro. Tá, o outro áudio é o 60.3, né, Álvaro? Por favor. É que eu assisto muito filme, eu aprendi. Você nunca fica lá, você tira o cinto e quebra o vidro. Aí eu comecei a chutar o vidro pra quebrar, daí saí. Tá, você conseguiu ouvir, Silvio? Doutor, eu não consegui ouvir os áudios e também, né, eu bati bastante a cabeça aquele dia, né? Eu posso ter falado alguma coisa sem sentido, não me lembro, né? Não consigo lembrar com certeza. Até mesmo depois do acidente, né, no próprio hospital, eu tava muito zonzo, muito tonto e com muita dor, né? Eu posso ter falado alguma coisa ou outra, mas eu não consegui ouvir os áudios e até não sei do que se tratam, né? E como eu disse, eles pegaram trechos da conversa que os convém, né? Não a conversa como um todo, ou o contexto, e também tem que levar em consideração que eu nem imaginava da vítima. Tá. Eu fiquei lá, eu peguei o celular, quebrei o vidro, saí, ainda não ia ficar lá dentro. Conseguiu ouvir, Silvio? Não, doutor. Não. Tá, mas não tem problema, né? Seriam aqui áudios que, segundo consta na investigação, foram encaminhados para sua mãe, né? E diz, eu quebrei o vidro e consegui sair. Se recorda disso? Foi mostrado para o senhor? Não, doutor. Como eu disse, eu
estava muito em estado de choque, muito tonto, bati bastante a cabeça, não consigo me lembrar, na verdade eu nem tinha, né, até eu relembrar algumas coisas, eu nem sabia que eu tinha sido retirado do carro, para mim que eu tinha saído do carro, aí que depois conforme foi passando, fui relembrando as coisas, né. Uhum. Aquela fotografia que foi registrada ali pela equipe de investigação, apontando o velocímetro, marcando 200 km por hora, segundo diz o relatório, né? Ela foi tirada em que circunstância? Eu não sei, doutor, em qual circunstância. Eu nem lembrava dessa foto, para ser bem sincero. Uhum. Tá, o senhor estava sozinho no veículo? Estava sozinho. Uhum. E tinha saído de onde? Tinha saído de Guarapuava, da minha casa, né? Saí pela manhã, era próximo das 9 horas. Abasteci e fui para a estrada. Tá, Guarapuava dá o quê? Uns 300 quilômetros de Curitiba, é isso? Uns 300, 350, não sei. Talvez menos, talvez mais. Uhum. 310, até menos, talvez. Tá, e o senhor saiu de casa por volta das 9 horas? Das 9, um pouquinho mais tarde, 9h10, por aí. Uhum. O senhor chegou a parar, o senhor disse, Prudentópolis? Isso, parei porque tinha obras na pista, né? Uhum. Tá, e parou, ficou na estrada aguardando ou parou em algum local, em um posto? Não, fiquei parado, né? Que eles fazem aquele sistema de siga e pare, né? Então, eu encostei atrás do carro nas filas e fiquei parado esperando eles liberarem a pista. Certo. E durante todo esse trajeto você estava sozinho? Durante todo o trajeto sozinho. Tá. É que considerando aqui, em média você levava quanto para chegar de Guarapuava até Curitiba? Em condições normais? Eu não tinha uma média de horário, mas era em torno de 3h30, 4 horas às vezes. Dependia muito do trânsito, né? Uhum. Tá. O senhor foi interrogado quantas vezes a respeito desse fato? Eu acredito que eu fui interrogado uma vez pela PRF, Uhum. duas vezes pela Civil, e acredito que uma audiência de instrução, se não me engano. Inclusive com a PRF eu fiz o teste do bafômetro, né? Tá. Sobre a carteira de motorista, ela estava vencida? Não, doutor, ela não estava vencida. Uhum. Por que há essa afirmação na denúncia, o senhor sabe dizer? Olha, doutor, eu não faço ideia, mas acredito que o que aconteceu foi o seguinte. Naquele dia, eu saí com a CNH no celular, né, no aplicativo da CNH. E a CNH que eu carregava na carteira, que inclusive a PRF achou e me entregou depois, era a minha provisória que já tinha vencido, mas não era a minha CNH definitiva, né? Mas a minha CNH não estava vencida. Tá. Entendi. E para finalizar, em relação ao primeiro fato, Elisa, quem que é? Elisa era minha namorada na época. Tá. Eu pergunto da Elisa, porque quando você foi interrogado em juízo, você disse que quanto à fotografia dos 200 km por hora e tal, você disse que provavelmente ela que tivesse tirado essa fotografia. E aí eu perguntei agora em circunstâncias que isso ocorreu, o senhor disse que não sabe dizer, que não se recorda. Eu não me recordo, talvez tenha sido em outro dia, né, em outro momento, não me recordo ao certo. Tá. E por que o senhor mandou essa fotografia nesse dia para essa pessoa? Não tinha contexto, doutor. Era uma conversa, como posso dizer, aleatória ali, não tinha contexto nenhum, né? Uhum. Então, nem ali na conversa em questão, nem sei do que a gente estava conversando naquele dia, né? Certo. E por fim, em relação aqui ao socorro quanto à vítima? Eu não sabia que tinha vítima, doutor. Eu não tinha ideia que tinha vítima. Se eu soubesse que tinha vítima mesmo, nas condições que eu estava, com muita dor, não conseguia nem andar, com certeza eu teria ido até a vítima. Mas eu não sabia. E o socorro chegou muito rápido, né?
Eu estava sentado, eles já me colocaram na maca e já me levaram para o hospital. Tá, mas o senhor tentou fugir do local ou não? Não, de forma alguma, doutor. Não conseguia mal andar. Pois eu estava com uma lesão no hepática no fígado, sangrando. Não conseguia mal andar. Uhum. Ainda era fugir. E outra, eu moro em Guarapuava. Para onde que eu ia fugir? De a pé no meio da BR, doutor, né? Tá. Em suma, Silvio, você nega que estivesse em velocidade incompatível com a via, acima do limite? Você nega que as condições do veículo, mais especificamente em relação aos pneus, estava tudo ok? Ou seja, não estava com desgaste excessivo, conforme disse aqui o perito criminal que analisou o veículo já por ocasião, logo depois, imediatamente depois do fato. O senhor também nega que estivesse com a carteira vencida e, por fim, o senhor nega também que estivesse mexendo no celular, inclusive que teria encaminhado naquele mesmo contexto ali, estivesse conversando com outras pessoas e tivesse, inclusive, encaminhado uma fotografia durante essa viagem que o senhor mencionou, de Guarapuava até Curitiba, marcando 200 km por hora, né, na BR, é isso? Todos os elementos aqui que foram descritos na denúncia, então, não correspondem à verdade. Sim, doutor, eu nego até. Tá. Meio difícil, né? Naquele dia, aquela velocidade, né? É incompatível com o trânsito. Muito trânsito, tinha muito tráfego, né? Tá. E para finalizar, ao menos da minha parte, Silvio, quero crer que a essa altura o senhor já tem conhecimento disso. Quem decide esse processo dia de hoje não é o juiz de direito, ou seja, não sou eu. Cabe a mim aqui apenas presidir o julgamento, enfim, em especial aqui a instrução, né, que é o que nós estamos fazendo. Quem vai resolver a situação aqui atinente a essa acusação é o Conselho de Sentença, são os jurados. Eles fazem isso mediante respostas a quesitos, que nada mais são do que perguntas. Né? A primeira pergunta que se faz, se o fato aconteceu, se naquele dia, naquele horário, naquele local. É claro que essas perguntas, no decorrer do julgamento aqui, elas podem sofrer alguma variação, a depender do que o promotor de justiça, assistência especial, sua defesa colocar. Né? Mas, de qualquer maneira, quero crer, não vai fugir muito disso. Então vai se questionar se o fato aconteceu, se naquele dia, naquele horário, naquele local, se a vítima foi atingida, então, pelo seu veículo e faleceu. Esse ponto, me parece, pela sua narrativa, não há controvérsia, né? O senhor não nega, né? Ele efetivamente foi atropelado, colidido e faleceu. Ou não, tem algum ponto de divergência com relação à existência desse fato, ou seja, a morte da vítima? Eu não sei se foi ao certo o meu veículo ou a roda o que bateu nele, né? Porque eu não vi ele. Uhum. Né? Não vi ele em momento algum. Ele não estava no meu campo de visão. Tá. Mas acredito que tenha sido isso. Tá. O segundo questionamento vai ser trazido aqui ao Conselho de Sentença é se o senhor conduzia esse veículo. Né? Aí também não tem negativa, né? E aí vem o terceiro e quarto quesito, esse só pode sofrer uma variação, e é o que questiona o senhor, né? O que nós temos aqui é uma acusação de homicídio doloso. Né, e pelo que o senhor respondeu aqui, as perguntas, os elementos que constam na denúncia, o senhor negou todos eles, e aí que eu preciso do esclarecimento, né? O senhor nega, inclusive, que tenha agido com imprudência, ou não? Sim. Tá. Aí o que o senhor espera do Conselho de Sentença é absolvição. A absolvição eu espero mais a desclassificação do dolo, né? Porque eu não assumi o risco de matar ele, porque eu nem sabia que ele estava lá. Tá, na verdade, é esse o ponto. A discussão ela parece difícil, mas não é, né? O senhor diz, então, que haveria desclassificação, né? O senhor usou essa palavra aqui, né? Quero crer também já conversou com os advogados no sentido de se reconhecer uma conduta culposa aqui, ou homicídio culposo no trânsito, ou pura e simplesmente o senhor diz que não, que nem de maneira culposa, ou entre aspas aqui, de maneira bem técnica, que não foi nem sem querer, ou seja, que o senhor observou todas as regras ali e foi uma fatalidade, como o senhor disse no início. Entende qual é a diferença de uma coisa e de outra? Entendo, sim. Uhum. Pode haver uma desclassificação e depois, se o caso for uma análise do juiz de direito aqui, uma condenação por homicídio, talvez, quero crer, culposo no trânsito, ou pura e simplesmente uma absolvição, né? Quem vai decidir isso é o Conselho de Sentença, da razão pela qual eu estou perguntando e bem delimitando aqui, Silvio. Se você quiser responder. Acredito que busco a absolvição, né, doutor? Tá, perfeito. Eu não tenho mais perguntas, Silvio. Daí, como o senhor disse, não responde às perguntas do promotor e dos advogados de assistência, eu passo direto aos seus defensores. Eles conversam com o senhor agora. Certo.
Posso? Oi, Silvio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutora. Bem na medida do possível, a senhora. Silvio, me diz uma coisa. No local onde ocorreu o acidente, você tinha visto lá placa indicando obras? Não. Você viu alguma placa indicando que estava ocorrendo manutenção naquele canteiro, no canteiro central? Não. Havia naquela rodovia placa muito antes do acidente ou próximo ali, dizendo que era perímetro urbano? Também não. Havia placa ali indicando trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres? Não também. O juiz perguntou para você sobre uma foto na movimentação que ele abriu ali. Aí tinha uma foto com aquele velocímetro a 200 km por hora. Em cima daquela foto tinha, que eu pelo menos consegui ver, um trem. Você sabe me informar se de Guarapuava para Curitiba, de Curitiba a Guarapuava tem trem? Olha, doutora, eu creio que não. Não sei nem se a foto foi tirada realmente do meu veículo. Aquilo lá foi uma foto aleatória. Não sei nem do que se trata, para onde que foi. Poderia ter sido até uma foto de outro dia, de outra viagem, enfim. Quando que você adquiriu esse veículo BMW? Eu adquiri ele no final de 2019, se não me engano, salvo de engano. Antes de adquirir esse veículo, você costumava fazer viagens? Viajava sim, doutora. Eu, desde que tirei a CNH, eu viajo. Quando viajava de carro, viajava de moto. Você tirou a CNH quando? Logo que eu fiz 18 anos. Quando você resolveu vir para Curitiba, o teu veículo ele estava viajando em que modo? Econômico, esportivo? Eu coloquei ele no modo de economia, né? Porque eu não pretendia abastecer ele, eu ia deixar ele em Curitiba e voltar com a moto, né? Aí outro dia eu voltava e trazia o veículo de novo. Quando numa determinada altura ali que aparece no vídeo que o veículo Volvo ele se desloca para a pista da direita e depois ele volta na sua frente. Essa imagem foi mostrada aqui e foi aventado que vocês estavam praticando um racha. Na verdade, eu questiono o seguinte: quando ele direcionou o veículo para a direita e você estava na faixa da esquerda e ele voltou para a esquerda, ele voltou por quê? Porque você permaneceu na velocidade que você estava? Acredito que sim, acredito que ele queira ter me dado passagem para eu passar, só que eu não quis passar porque a velocidade que eu estava para mim estava ok e não estava praticando racha, não estava em disputa com ele. Então, para mim, indiferente. Ele deu passagem, eu não quis passar porque eu estava seguindo a minha velocidade, né, tranquilo, minha viagem é ok. Não tinha necessidade de passar ele naquele momento, né? Creio que isso, com certeza, se fosse um racho ou uma competição, eu teria passado ele, mas eu não optei por não passar, até porque eu não quis. Quando você estava no hospital lá e a Polícia Civil
pediu teu celular, o que ela disse para você para conseguir pegar seu celular? Ela me coagiu a entregar o celular, falando que eu não conhecia o cara do Volvo, não era racha, então que eu desse o celular para eles verem. Só uma questão de ordem. Direito, defesa é uma coisa, abuso, não. Ele está insinuando, inclusive, a prática de um crime por parte de policiais civis. Ele já insinuou a prática pelo perito do crime de falsa perícia. Isso tudo está gravado e eu tomarei providências, porque se defender é uma coisa, se defender acusando é outra. Só o protesto eu agradeço. Não, jamais. Minha intenção não foi nem acusar, foi só relatar o fato. Deixa eu só ver. Pode perguntar, não tem problema. Estamos fazendo a defesa urgente. Senhor Silvio, vou fazer algumas perguntas bem objetivas, tá? O senhor responde sim ou não, enfim. O senhor, naquele dia do acidente, o senhor havia feito manutenção no seu veículo? Sim. Qual o nome da loja? De Pascoal. O senhor estava apostando racha na pista, na rodovia? Não. O senhor estava a 200 km por hora? Não. O senhor causou acidente de propósito? Não, de forma alguma. Doutor Tiago, novamente o doutor ele tenta tumultuar. A imputação não é de dolo direto, doutor, e o senhor bem sabe o que é dolo direto. A imputação é de dolo eventual, como bem leu o juiz. O senhor acabou de perguntar se ele agiu não, com dolo direto. Não, é diferente. O senhor, Excelência, o senhor por favor, tumultuando. o senhor está aqui... Eu? Sim. Todo respeito, excelência. Horas, mas nós precisamos saber. Precisamos apurar, esclarecer para os jurados. Os jurados precisam saber a verdade. Exatamente, esse é o nosso objetivo. Então, o ponto principal é esse. O senhor já esclareceu os fatos quanto a essas situações. Da minha parte, seria só isso. Tem mais alguma questão? Tem. Tem uma foto na movimentação 1203.16. Pode abrir e mostrar para o Silvio, fazendo um favor? Doze 03.16. Do jurados está diferente. Achei. 1810 jurados. Silvio, você está conseguindo visualizar essa foto? Tô, doutora. Essa foto aí é do teu braço quando você saiu do hospital? Exatamente. Tá, e por que tá desse jeito? Isso aí foi a civil e a PRF me oprimindo no hospital, apertando a algema, fazendo a algema correr no meu braço de propósito. Inclusive, teve uma enfermeira que foi uma das poucas pessoas que me defenderam, que falaram que ou eles saíam de lá ou ela ia ter que fazer alguma coisa, porque eles começaram a apertar muito a minha algema de propósito, né? A PRF que me escoltou, a civil, apertou meu braço, ficavam me falando as coisas, me tratando mal. Silvio, quando você na época que você sofreu o acidente, você estava trabalhando com o quê? Na época eu era produtor musical. E quantos canais você tinha? Eu tinha bastante. Eu tinha praticamente em todas as plataformas digitais, eu tinha distribuição.
E eu também fui a vítima, né, doutor? Foi um acidente que aconteceu. Não sei o que justificava a polícia me tratar daquele jeito. Tá, mas é que agora eu tô perguntando outra coisa para você. Estou perguntando na questão do teu trabalho. Você tinha, você tinha então os canais em quais plataformas? Spotify, YouTube, Deezer, SoundCloud, todos. Tá. Silvio, me diz uma coisa, no processo, nesse teu processo, num determinado momento, salvo engano, até se eu tiver errada, quando você foi preso pelo crime de tráfico de drogas, foi juntado no processo uma foto de uma estufa. Qual foi o motivo da aquisição daquilo ali? Aquilo ali, na verdade, doutora, como eu tinha sintomas de depressão na época, eu tomava remédio, né? Na época que eu comprei a estufa. Então, eu fazia tratamento e muitos amigos e pessoas falaram que era uma boa ideia tratar com a cannabis, né? Com o óleo da cannabis. Então, eu comprei a estufa unicamente justamente para isso. Só que eu pensei, por ser ilegal, eu nem vou mexer com isso, né? Desisti da ideia. Até por isso que quando a civil chegou lá, a estufa estava lacrada, fechada, guardada do jeito que ela chegou, porque eu nem abri, nem mexi. Nunca fui traficante. Eu fui usuário um tempo de maconha, assim, mas nunca fui traficante. Nunca vendi, nunca ganhei R$1 vendendo droga. Nunca vendi droga. E também nunca vi ninguém ser condenado com semente. Foi o que eles acharam. Eles não acharam nem outro tipo de droga na sua casa? Nada. Então não tinha nem plantação lá na sua casa, nem nada? Não, a estufa não estava nem aberta, doutora. Ela estava lacrada. Eu não tinha nem fertilizante, nem nada para plantar. Nem cheguei a mexer nela. Tanto que, né, era um gabinete de computador, uma micro de uma estufa, né, que se desse porventura não daria, digamos, 10 gramas de uma, né, se houvesse o plantio, mas eu nem cheguei a mexer justamente por ser ilegal, né. Acabei desistindo da ideia e a estufa ficou lá. Também já não fumava mais maconha na época, já tinha parado e ficou lá. E foi justamente com isso que eles me acusaram de tráfico, né. Mesmo eu comprovando de onde vinha meu dinheiro, comprovando minha renda, comprovando tudo, mesmo assim eles me acusaram de tráfico. Tanto que eu nem cheguei a produzir. E sem mais perguntas. Eu só assino. Sim? Encerrado, senhor. Ok, pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Sem perguntas? Pode encerrar ali então, por favor, Álvaro. Todos para que fiquem em pé, para que se faça aqui a leitura da sentença. Silvio, o senhor consegue me ouvir? Consigo, doutor. Tá, perfeito. Silvio, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento acerca da acusação que pendia contra o senhor. Ouvimos testemunhas, o senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e, da mesma maneira, também fizeram seus defensores a seu favor. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor Silvio Eduardo Alencar Santos terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa lei de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão. Primeira série, homicídio simples. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver o acusado. E, por fim, a linha D, reconhecer a figura do crime doloso contra a vida. Segunda série, crime previsto no artigo 304, caput do Código de Trânsito Brasileiro. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver o acusado. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção ao Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, Silvio Eduardo Alencar Santos, pela prática dos previstos no artigo 121, caput do Código Penal, e também no artigo 304, caput do Código de Trânsito Brasileiro. Ou, em outras palavras, uma condenação aqui por homicídio doloso simples e também por um crime, vou aqui denominar, embora a lei assim não estipule, um crime de omissão de socorro no trânsito.
Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva. Pena de 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, isso em relação ao homicídio doloso, e pena de 6 meses de detenção em relação ao crime de omissão de socorro no trânsito. Eu dispenso aqui a leitura dos demais itens, deixando apenas consignado que se mantém aqui a prisão preventiva, bem como também se determina o início imediato do cumprimento da pena, em vista aqui da soberania que se revestem as decisões do Conselho de Sentença. Curitiba, plenário atual do júri, dia 22 de agosto de 2023. Doutor Casagrande, pelo Ministério Público, alguma consideração, algum requerimento? Sem requerimentos, obrigado. Ok, doutores, pela assistência ao Ministério Público, algum requerimento? Tá, perfeito. Doutores, pela defesa? Sem requerimento, doutor. Tá, dessa maneira, então, agradecendo a presença de todos, Ministério Público, assistência, defesa, os servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, ao próprio acusado, em especial o Conselho de Sentença, ao público que nos acompanha pela internet, também aqui presencialmente. Eu me dirigi aqui para dar por encerrada a sessão, entretanto, né, prontamente aqui o Álvaro me recordou de uma falha de minha parte, esquecimento. Então, só se antes de finalizar, o senhor entendeu aqui o conteúdo da sentença, né? Uma condenação pelo homicídio simples, 9 anos, 4 meses e 15 dias, reclusão, e uma condenação também pelo crime de trânsito de 6 meses de detenção. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: tem interesse em interpor recurso ou não? Sim. Tá, perfeito, de consignado. Então, agora sim, dou por encerrada a presente sessão, agradeço, obrigado.